E aí, gente, tudo bom? Estamos chegando ao nosso último tópico do estudo da Epístola de Filemon. E hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã. Mordomia cristã é um tema que é pouco falado por aí, mas é de extrema importância para nós que confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, pega aí teu caderno, tua caneta, teu marca-texto, que a gente vai ler bastante versículos que falam sobre mordomia cristã e nos ensinam a respeito disso. Então, vamos abrir em Filemon e vamos ler o verso 14. No verso 14 de Filemon diz assim: Todavia, não quis fazer nada sem teu conhecimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. O que Paulo estava fazendo aqui era uma demonstração dessa mordomia cristã. Nós vemos aqui que nesse verso 14, isso era uma demonstração justamente disso, de mordomia cristã, tá? E como assim? Paulo estava aqui exercendo algo que Deus nos ensina, que Cristo nos ensina a respeito do dar. Nós vamos um pouco mais para frente ver que Paulo, ele tinha, de acordo com a sua posição de apóstolo, de chefe da igreja, digamos assim, ele tinha autoridade para ficar com Onésimo lá, ajudando e servindo, como ele demonstra esse desejo, como ele também tinha autoridade para ordenar a Filemon que recebesse Onésimo. Quando nós falamos então de mordomia cristã, a gente está falando de responsabilidade cristã. Tá? E por que Paulo exerce aqui essa mordomia? Porque Paulo ele confia na maturidade de Filemon. Nós vimos no estudo passado que Filemon tinha inúmeras qualidades no que diz respeito ao exercício da fé prática. E nesse sentido, a atitude de Paulo demonstra o quê? Tanto que ele estava exercendo essa responsabilidade cristã, essa mordomia cristã, como ele também estava possibilitando que Filemon exercesse a sua fé de maneira eficaz e exercesse essa mordomia cristã. Mas afinal de contas, o que é mordomia cristã? Mordomia vem do grego oikonomia, que gerou futuramente a palavra economia, e tem a ver com administração. Oikonomia significa administradores, né? Então, mordomia cristã significa a administração dos talentos e dos dons concedidos por Deus. Então, é a correta administração daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, é o cuidado com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10 diz assim: Servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Esse versículo ele fala disso, de mordomia cristã. Nós precisamos administrar a graça de Deus sobre a vida um dos outros, tá? Então, Paulo estava aqui exercendo mordomia cristã. O que é que nós tínhamos aqui para ser manifestado? A redenção, a fé prática e o amor. E como que Paulo iria exercer isso? Abre a sua Bíblia em Lucas 12, 42 a 48. Nós temos aqui uma história que vai exemplificar bem claramente esse chamado à mordomia cristã, esse chamado a administrar as coisas que Deus nos confia. Lucas 12, 42 ao 48, diz assim, essa aqui é a parábola do servo leal e do servo infiel. Ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para administrar-lhes sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele me encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo:
meu senhor tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas e entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera e num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo o rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, não age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Então nós vemos aqui claramente o exercício dessa mordomia, dessa administração daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E nós temos aqui a exemplificação do bom administrador e do mau administrador daquilo que Deus nos confia, por meio dessa parábola. Nós temos dois aspectos na carta de Filemon que dizem respeito, a essa ação da mordomia que precisam ser administrados por nós enquanto cristãos, que é o amor e a fé. A mordomia cristã diz respeito a isso, e nós já estamos falando disso ao longo dos estudos. João 13:34 diz assim, como eu falei, pega aí caneta, lápis, que a gente vai ler bastante referências. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Mordomia cristã tem tudo a ver com amar, e amar é o mandamento supremo, digamos assim, ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E nós vemos aqui que o padrão que nós recebemos de amor para administrar aos outros é o próprio Cristo. Aqui diz, assim como eu vos amei. 1 Pedro 1:22 diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência, a verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Olha que interessante. Tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. Sendo assim, amai uns aos outros de todo o coração. O amor verdadeiro, ele é fruto daqueles que são alcançados pela verdade e vivem a verdade por meio da obediência. O ato de obediência, ele nos leva a essa purificação, a termos a vida purificada. E nós, quando temos a vida purificada pela obediência a Cristo, somos capazes de amarmos uns aos outros. Nós falamos no estudo passado que quando Paulo ora por Filemon e fala dele compartilhar a fé de maneira eficaz, Paulo diz a Filemon o quê? Que todo o bem de que dispomos está em Cristo. É por meio de Cristo que nós somos capacitados a viver essa obediência à verdade e, portanto, amarmos uns aos outros. Então, amor e fé tem a ver com mordomia cristã. São coisas que precisam ser bem administradas por nós que somos cristãos. Mordomia cristã também tem tudo a ver com serviço, tá? Tudo a ver com serviço. E Cristo, ele é um exemplo sensacional, incrível e perfeito de serviço, porque ele mesmo serviu a nós mesmos, ele sendo o nosso Senhor. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Eu li aqui também o verso 11. Olha que incrível. Cristo nos chama aqui, através de Paulo, amarmos fraternalmente, e nós vimos que nós não devemos amar só de palavras lá em 1 João. E ele fala o quê? Preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Eu sei que isso é muito difícil e é algo que precisa ser trabalhado em nós, mas Deus nos concede, por meio do seu Espírito, a capacitação para essa prática, tá? Então, serviço tem a ver com honrar. Nós precisamos entender que a prática da mordomia cristã, ela nos leva a amar o nosso próximo através da prática e a honrar o nosso próximo. Não
necessariamente se o nosso próximo merecer. Nós vimos lá em João que Cristo é o nosso padrão de amor. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo amou a sua igreja. E nós não merecíamos ser alcançados por esse amor e ainda assim fomos amados. E é assim que Cristo nos ensina a amar os nossos irmãos. Lembrando que amar é cuidar e também ensinar, também corrigir, também exortar os nossos irmãos. Hebreus 6, versículo 10 ao 12, diz assim: Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aquele que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Nós estamos vendo aqui que o tópico fala sobre aqueles que vivem como herdeiros de Deus. E aqui, por meio desse trecho, Deus nos chama a demonstrar esforço. Ele sabe daqueles que têm servido a Deus, servindo aos outros. E Ele pede que nós mantenhamos essa postura de serviço até o fim. E não sejamos o que diz no verso 12, negligentes. Nós precisamos atentar para essa característica do Evangelho em que nós somos chamados a servirmos uns aos outros em Cristo Jesus, porque essa é a característica daqueles que vivem à espera da herança, daquilo que nos foi prometido, da vida eterna em Cristo Jesus. E nós podemos pensar, qual é o propósito desse serviço? Por que é importante que eu sirva o meu irmão? Efésios 4, 11 ao 13 diz assim: Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse capítulo 4 de Efésios, ele vai falar da unidade da igreja. No vídeo passado, nós falamos que a fé prática, ela tinha como resultado o conhecimento. E nós vemos aqui que o propósito de servirmos uns aos outros, e aqui ele vai falar da dispensação dos dons, de para que os dons servem, é para quê? Para aperfeiçoar os santos, para edificar o corpo de Cristo, para levar o corpo de Cristo à maturidade, para que todos nós possamos em unidade alcançar a fé e o conhecimento do Filho de Deus. Então, quando nós damos importância a servirmos uns aos outros, nós contribuímos para que o corpo de Cristo cresça e para que o corpo de Cristo seja amadurecido. 1 Coríntios 16, 13 e 14 diz assim: Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Lá em 1 Coríntios 13, nós vemos o desenvolvimento de todas as características do amor. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor é tardio em irar-se. E o amor, ele é o caminho mais excelente para o exercício da mordomia cristã. Sem a prática do amor, não tem como efetivamente nós sermos despenseiros, nós sermos bons administradores da graça de Deus. Nós precisamos ser como o servo fiel de Lucas 12, que independente de saber quando o seu Senhor voltaria, ele cuidou daquilo que o seu Senhor deixou para que ele administrasse. Veja que nós, como administradores, mordomos daquilo que Deus confiou, não cuidamos do que vem de nós mesmos. Nós cuidamos daquilo que Deus nos concede. É Ele quem proporciona o alimento, mas Ele faz uma parceria conosco, Ele nos convida e Ele confia em nós, para que nós possamos ser bons administradores, para que nós possamos cuidar dos dons da sua igreja, dos seus filhos e honrarmos uns aos outros. E o amor nesse sentido é extremamente importante. Nós sabemos que a palavra diz que o nosso Deus é amor. Lá em Apocalipse 2, fala da carta escrita à igreja de Éfeso, que era uma igreja que nas obras
era muito positiva, mas que foi criticada. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Dessa maneira a gente entende que o serviço fora do amor, ele é inútil. Então nós somos sim, como Paulo exerceu lá em Filemon, na carta a Filemon, e ele pedia isso de Filemon, nós somos sim chamados a exercer a mordomia cristã, mas a mordomia cristã, sem a prática do amor, sem ser realizada por meio do amor, ela é inútil. Nós não seremos bons administradores de Deus se não fizermos isso no seu padrão, que é o amor. Deus não nos deixa sem recurso, tá? O êxito da mordomia cristã, ele depende da nossa prática de fé e da nossa obediência. Bonhoeffer fala que aqueles que obedecem têm fé, e aqueles que têm fé obedecem. Caminha-se junto fé e obediência, e é Cristo quem proporciona situações para que nós possamos exercer a fé. Como nós vemos aqui na epístola de Filemon, Paulo podia ter ordenado a Filemon: olha, recebe Onésimo, liberta Onésimo, você me deve, eu também te levei a conhecer o Evangelho, mas Paulo não faz isso. Paulo, ele possibilita que Filemon exerça a maturidade, exerça a sua fé de maneira eficaz. A igreja de Deus na terra é a legítima mordoma, nós somos os legítimos administradores de Deus aqui nessa terra. 1 Coríntios 4:1 diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados do ministério de Deus. Entenda que mordomos não deixam de ser servos. Muitas vezes na igreja de Cristo nós cometemos o erro de, porque somos dotados de dons, porque recebemos cargos de liderança, nos achamos melhores uns que os outros, queremos nos sobrepor aos outros e muitas vezes esquecemos que aquilo que fazemos vem de Deus e nos orgulhamos. Nós cometemos esse erro e esquecemos que nós não deixamos de ser servos de Deus, mas nós somos servos que administram a multiforme graça de Deus sobre a terra. Nós somos encarregados do ministério de Deus nessa terra. 1 Coríntios 4:7 Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho, como se não tiveras ganho? Nós não somos melhores uns que os outros, e é por isso que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Nós precisamos entender que tudo aquilo que temos vem de Deus. Como Paulo orou por Filemon lá no verso 6, dizendo: oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que dispomos está em Cristo Jesus. Tudo que dispomos está em Cristo. Se servimos bem, é porque Cristo nos permitiu. Se amamos, se temos fé, tudo aquilo que exercemos, porque Deus nos concedeu. Que Jesus possa iluminar o seu entendimento, que o Espírito Santo possa trazer revelação da palavra de Deus sobre a sua vida e que nós possamos ser levados à prática da mordomia cristã e sejamos bons administradores na multiforma de graça de Deus, levando a sua igreja à edificação, à unidade do conhecimento de Cristo e à maturidade. Que Deus abençoe a tua vida e até os próximos estudos.